Olá! Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença infecciosa transmitida de pessoa para pessoa, principalmente no convívio com os doentes da forma multibacilar, só que sem tratamento. Isso é importante a gente falar para os nossos pacientes também. Em que o homem é o reservatório natural. O agente etiológico é o Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, e ele é um bacilo gram-positivo, que a gente chama de BAR positivo, intracelular obrigatório e que possui alta infectividade e uma baixa patogenicidade e também uma baixa virulência. E a doença parece não ser exclusiva do homem. Já foi encontrada, por exemplo, em tatus, chimpanzés, macacos infectados com bactéria similar ao Mycobacterium leprae. Isso aí são coisas que eles podem estar pedindo no dia a dia nas provas. Existem casos isolados, tá? Casos isolados em que a transmissão da hanseníase ela pode ter ocorrido, por exemplo, pelo contato com animais infectados como tatus e algumas espécies de macacos africanos. Bom, o Mycobacterium leprae ele é inalado, tá? E a maioria deles se multiplica lá nos cornetos inferiores. E ele apresenta uma breve fase bacterêmica antes de se ligar àquelas células que a gente chama de células de Schwann e aos macrófagos, que eu vou explicar para vocês já já como que acontece esse processo. Agora, já os pacientes com os polos tuberculoides de hanseníase, o Mycobacterium leprae permanece dentro dos compartimentos da pele e dos nervos, e esses pacientes provavelmente nunca vão infectar outros indivíduos. O que vai infectar vão ser as formas multibacilares. Ele permanece viável fora do organismo por até 36 horas em temperatura ambiente, e cerca de 7 a 9 dias em temperatura de 36,7 graus. 36,7 graus não é a temperatura ambiente. A parede celular do Mycobacterium leprae ela é composta principalmente por lipídios, né? E um dos primeiros antígenos específicos do Mycobacterium leprae a ser isolado, né, e caracterizado foi o que a gente chama de glicolipídio fenólico tipo 1. Que nessa imagem aqui, ele está representado por essas mulheres aqui, que eu coloquei para a gente poder entender o assunto. Então o PGL1, ele está lá grudadinho no Mycobacterium leprae e vai se unir junto com a laminina alfa-2, nessa imagem também que eu coloquei esse rapaz com a lâmina aqui, tá? Vai se unir então na laminina 2, né, juntamente com o receptor de destroglicana, e ele vai fazer o quê? Ele vai promover a entrada do bacilo na célula de Schwann. Então, o bacilo ele vai induzir a desmielinização neural e o PGL1 ele é responsável pela resistência à ação destruidora do macrófago e pelo neurotropismo. Então, ele que vai ser importante para fazer a entrada da bactéria na célula. Só que ele é um exame que ainda a gente não utiliza ele de rotina. Agora, uma dica importante, ele vai ser baixo, se você dosar, vai ser baixo nos doentes abaixo nos doentes paucibacilares e alto nos doentes multibacilares. Ele vai ser moderado nos tuberculoides e muito alto, presta atenção, muito alto nos pacientes que são virchovianos. Então, o PGL1 vai ser alto nos pacientes virchovianos. Então, aqui nessa imagem, eu falo que o PGL1 ele é um trissacarídeo presente na parede do Mycobacterium leprae e serve de receptor de laminina alfa-2 na célula de Schwann. Vai se unir ao receptor de destroglicana e laminina 2 da lâmina basal na célula de Schwann, promovendo a entrada da bactéria, do bacilo na célula. E ele vai determinar também a afinidade do Mycobacterium leprae pelo nervo periférico. Então, o PGL1 eu falo que ele abre as portas, ele promove a entrada, tá? Então aqui eu coloquei nessa imagem que vocês estão vendo aqui como se fosse um demoninho para vocês gravarem, que ele é responsável então pela resistência à ação destruidora dos macrófagos e pelo neurotropismo. Então, e o que acontece com a hanseníase? As consequências delas vão ser decorrentes do neurotropismo, certo? Então, vão ser baixos nos contatos dos doentes, só que ele vai ser mais elevado nos doentes virchovianos, que vai ser a forma que vai estar com uma titulação mais alta. E em indivíduos normais,
a soropositividade do PGL-1 está associada a maior risco de hanseníase.